Bom dia. Agora será? Estão me ouvindo? Ok. Então vamos lá. Estamos ao vivo. São 10 e pouquinho, 10:05. Para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, sou Paulo Sérgio Gomes. Eu sou advogado, consultor tributário, professor aqui da casa da NIT Treinamentos. E aqui nós tratamos de vários assuntos. Eu trato da área, principalmente da área fiscal. Então, a gente fala aqui sobre DCTF Web, REINF, sobre PERDComp, sobre retenções de tributos federais em geral. Mas eu gostaria até de lembrar no meu passado distante, um dos primeiros cursos que eu ministrei online foi assim, nesse formato à distância, foi justamente o curso de FAP. Eu me orgulho muito de ser uma das únicos cursos técnicos de FAP do mercado à distância. Não conheço outro igual que trata do índice composto, de índice frequência, de custo e gravidade, que vai no detalhe de como é a apuração do FAP, né? Muita gente fala aí de forma superficial, de uma forma assim muito conceitual, né? Mas não entra no detalhe. Por exemplo, uma situação curiosa, né? As empresas hoje elas têm um FAP por estabelecimento. E muitas vezes você olha e você fala assim, engraçado, essa empresa teve o mesmo número de afastamentos, ela é do mesmo ramo de atividade, e o FAP de um estabelecimento é diferente do outro. Por quê? Ora, porque a massa salarial ela é uma das variáveis, o número médio de vínculos também, e são coisas que as pessoas não costumam abordar, certo? Bom, mas enfim, já me apresentei, meu nome é Paulo Sérgio Gomes, como eu já falei, nós somos professores daqui da casa, então fique à vontade para nos procurar e perguntar aquilo que não ficar esclarecido aqui agora, vocês podem deixar no próprio canal da NIT, no YouTube, no meu canal da Absolute Inteligência Tributária, que nós vamos replicar essa live lá também, para que a gente possa divulgar para o maior número possível de pessoas. E o nosso tema de hoje, então, é FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Nós vamos dizer rapidamente o que é, né? Aproveito para pedir para você dar um like no nosso vídeo. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores dos últimos tempos. Por quê? Porque é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que interessa muito a vocês. Saiu agora, no dia 30 de setembro, o novo FAP, o FAP 2020. Nós falamos FAP 2021, mas, na verdade, é o FAP 2020 com vigência no período 2021. Por isso que a gente fala FAP 2021, mas, na verdade, é FAP 2020 com vigência nas competências de janeiro de 2021 até o 13º. Então, você vai utilizar aquele índice divulgado lá no Consulta FAP Web durante o ano inteiro. Daí a importância de conhecer como ele foi constituído para que você, que está inconformado, vá lá e faça a contestação.
Eu quero dar um bom dia a todos aqui, muito rapidamente, porque como a gente teve problemas técnicos aqui, então eu quero dar aqui o meu bom dia aí a Valéria Silva e Otacílio de Remanso, Bahia, e tantos outros colegas que deram um bom dia para nós aqui. Hoje, infelizmente, eu não vou poder me detalhar muito devido ao volume de informações que nós temos aqui. Bom, a primeira coisa importante, eu gostaria até de mostrar para você aqui o nosso PowerPoint. Veja bem, primeira questão aqui que eu gostaria de falar é sobre a portaria que nós temos aqui. Eu vou pedir para o pessoal que coloque a minha tela aqui para que a gente possa mostrar para vocês. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se entra na nossa tela de apresentação. Na verdade, então, o que nós queremos falar para você? Nós queremos falar da portaria 21232, tá? Esse material nós vamos disponibilizar para vocês. Eu peguei a portaria e botei pintei alguns pontos que eu achei mais relevante, né? Deixa eu ver, eu mesmo tenho que fazer a minha publicação aqui. Já estou compartilhando com vocês a minha tela. Vamos ver. Não está bom. Temos trocar, então, o compartilhamento. Vou trocar, só mais um minuto. Vamos lá. Então, compartilhando a tela com vocês. Agora sim, espero que estejam me assistindo. Deixa eu verificar aqui no YouTube se está tudo ok. Vamos ver aqui. Bom, espero que a tela esteja compartilhada. Então, vamos lá. FAP 2021, saiba como recorrer, tá? Aqui a minha apresentação, já me apresentei para vocês. Então, veja, nós estamos aqui tratando da portaria 21232, anotem esse número, depois a gente manda para você uma cópia dela, ou você acessa aí o material, e aí essa portaria, ela dá uma geral para você sobre como será divulgado o FAP, que já foi, né, no dia 30 de setembro. Se você entrar, então, no Consulta FAP Web, digita no Chrome, Consulta FAP Web. Não use o Safari como eu usava, que não funciona mais. Use preferencialmente o Chrome. E lá você vai colocar, através da sua senha, aquela mesma senha que você utiliza para fins de obter extrato de contribuições previdenciárias, essa mesma senha serve para acesso ao FAP. E lá você vai ter, então, qual é o FAP que você deve utilizar a partir de janeiro de 2021, e se você não estiver satisfeito com esse número, se você achar que ele está incorreto, você tem sim a possibilidade de recorrer administrativamente. E se você recorre administrativamente, qual é o efeito disso? Vamos pensar o seguinte, imagine que você foi lá, viu o FAP, está 1.4, FAP alto, FAP 1.6, vai, o FAP altíssimo que deu para você. Nesse caso, você quer contestar, o que você faz? Você, nesse local onde tem a consulta, temos também o formulário eletrônico que você vai poder preencher contestando as métricas. O que são as métricas? As variáveis que serviram para o cálculo do FAP. Tá? Eu vou chegar lá, vamos falando aos poucos, tá? Então, o que é FAP, na verdade? O FAP é o fator acidentário de prevenção, é um multiplicador que varia de 0,5 a 2.
Quando ele é abaixo de 1, né, quando o FAP é 0,5, quando o FAP é 0,7, nós chamamos de FAP bônus. Por que FAP bônus? Porque ele reduz o RAT que você deveria calcular. O que é o RAT, na verdade? É o risco ambiental do trabalho. Então, veja bem, quando você está trabalhando numa atividade que te expõe a risco, a empresa vai pagar mais sobre o RAT, quer dizer, o que é o RAT? Ele é, na verdade, aquela medida, aquele valor que custeia os afastamentos acidentários. Então, o sujeito se acidentou na fábrica. Então, houve lá um acidente de trabalho, no ambiente de trabalho, por consequência daquele trabalho realizado. O sujeito está lá trabalhando, de repente, escorregou, caiu, enfim, teve algum problema lá na linha de produção. É um acidente de trabalho? Bom, se é um acidente de trabalho, então ele vai ter um afastamento acidentário. Esse afastamento acidentário ele custa aos cofres da União. Então, o que o INSS, o que a legislação propôs? Bom, vamos fazer o seguinte: as empresas que tradicionalmente expõem mais a risco os seus trabalhadores e têm um histórico de afastamentos devido àquele tipo de atividade, já expõe naturalmente os seus trabalhadores, então esses vão pagar uma alíquota maior sobre a folha de pagamento para custear esses afastamentos, uma vez que eles são os responsáveis pelo maior número de afastamentos. Então, vamos pensar assim, construção civil. Basta que você seja uma construtora que você vai recolher o RAT máximo. Por quê? Porque tem a ver com a atividade. A atividade que você está exercendo, ela vai proporcionar mais afastamentos. Já a atividade de ensino básico, por exemplo, o professor ele tem um risco menor de afastamento. Então, a gente coloca a alíquota menor de RAT. Então, RAT pode variar de 1% a 3%. Já o RAT ajustado, que seria o quê? A multiplicação do RAT pelo FAP, esse vai variar de 0,5 a 6. Por quê? Porque eu vou multiplicar por um índice que é calculado baseado nos afastamentos. Então, enquanto o RAT ele depende da atividade exercida pela empresa, o FAP vai depender do número efetivo de afastamentos, ok? Então, a gente diz que a única parte da contribuição previdenciária, que quem é o único responsável pelo valor atribuído à empresa, é quem? É o RAT, é o FAP. Então, o FAP, ele depende de quê? Depende da empresa ter o quê? Ações de controle, ações de prevenção. Então, se a empresa ela tem um ambiente mais favorável ao trabalhador, então ela tende a ter menos afastamentos. Então, digamos que é uma consequência das atividades de prevenção que a empresa adota, e com isso ela vai acabar tendo menos afastamentos e um FAP menor. Então, como eu falei, o RAT ajustado é a multiplicação do RAT vezes o FAP. O RAT varia de 1 a 3%, e o FAP ele varia de 0,5 a 2, certo? Então, portanto, o meu RAT ajustado ele pode ser, na melhor das hipóteses, numa empresa, digamos, um estabelecimento de ensino que nunca afasta ninguém, o RAT vai ser 0,5. Já uma empresa de segurança, de transporte de valores, por exemplo, que tem muitos afastamentos, né, ela pode chegar a pagar um RAT ajustado de 6. Por quê? Porque ela teria o risco inerente à atividade de 3 e mais um multiplicador de 2 se ela for a pior do mercado, digamos assim. Tá? Por que eu digo pior do mercado? Porque o FAP ele é uma régua, né? Ele tem a ver com seus pares. Você calcula o FAP
pela subclasse do KINAI que você está inserido. Como assim? Veja, eu não posso comparar os afastamentos que uma construção civil realiza, um determinado KINAI específico de uma construção civil, com bancos, né? Ou com, vamos pensar assim, construção civil com segurança. Os três não são atividades de muito afastamento? Sim. Os dois têm RAT 3%? Sim. Porém, o FAP, ele compara, você sempre deve ser comparado com seus pares. Então, dentro da construção civil, eu vou verificar quem são as empresas que têm o mesmo KINAI. A que afasta mais, eu penalizo. A que afasta menos, eu beneficio. De modo que uma empresa que não afasta nada, nunca, ninguém, ela vai ter um FAP 0,5. Ela vai ser beneficiada, então o seu RAT cai pela metade. Por quê? Porque o FAP, o multiplicador é 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa do que você reduzir à metade a sua contribuição previdenciária na parte do RAT, ok? Vamos lá. Então, como é que eu vou obter o meu RAT? O RAT, ele depende do quê? Do KINAI preponderante, ou seja, da atividade preponderante. E aí vai uma coisa importante. Se é atividade preponderante, como é que eu vou identificar qual é a minha atividade preponderante? A atividade preponderante é onde eu tenho o maior número de pessoas realizando o mesmo tipo de trabalho. Então, por exemplo, na sua empresa, você tem muitos vendedores, você tem uma linha de profissionais de venda assim, muito numerosa. Sempre nós vamos falar em números, nós não vamos falar em salários, nós vamos falar em números de pessoas. Então, digamos, eu tenho 50 vendedores, eu tenho, sei lá, 2 gerentes de venda. Então, enfim, eu tenho um grande volume de funcionários empregados na área comercial. E na área de produção, na área industrial, de repente eu não tenho tanta gente assim. Então, na minha realidade, eu tenho mais necessidade de profissionais de vendas do que profissionais técnicos que desenvolvem aquele produto ou atividade, aquela prestação de serviço que você realiza. Nesse caso, a preponderância vai ser, digamos, a atividade comercial varejista, comercial atacadista. Então, o seu KINAI preponderante, embora você seja uma indústria, embora você seja uma prestadora de serviços, vai ser atividade comercial. Você vai pegar um KINAI começando com 45, digamos assim. Então, aí você vai dizer assim, mas o meu cartão CNPJ tem como atividade principal uma outra coisa. Não interessa. Para fins de atividade preponderante, eu não vou olhar para o cartão CNPJ, eu não vou olhar para o objeto social, não vou olhar para o contrato, eu vou olhar para a atividade que está sendo exercida naquele mês. Sim, no mês, porque o FAP, o KINAI preponderante é definido no mês que a gente está analisando e na competência que nós estamos analisando. Ou seja, pode mudar mês a mês? Pode. Precisa alterar cartão CNPJ antes de alterar a KINAI preponderante? Não. Definitivamente não. O KINAI preponderante não depende do cartão CNPJ. Não depende do FPAS, não depende do volume comercial, do meu faturamento, não depende, depende do número de pessoas que estão desenvolvendo uma determinada atividade naquele mês que você está analisando. Daí que muitas empresas são especializadas em fazer esse tipo de análise, né, uma análise detalhada. Nós fazemos isso aqui também. Nós vamos à empresa, vamos verificar, bom, o que você está fazendo de fato aqui?
e aí a gente verifica o melhor enquadramento, porque isso pode significar uma diminuição do RAT, a gente pode verificar que você está pagando RAT em excesso, e isso faz com que você tenha até direito a rever essa posição dos últimos 5 anos. Você pode, sim, porque vá no artigo 72 da IN 971. Vá lá, acabando essa live, vá ao artigo 72 da IN 971 e lá ele vai ser muito claro em relação a como estabelecer qual é o KNAI preponderante. Você vai ver que é um número de pessoas que desenvolvem uma determinada atividade. E aí, número de segurados empregados mais trabalhadores avulsos. Você soma quantas pessoas você tem naquela atividade, aquela atividade preponderante da sua empresa. E se nos últimos 5 anos você se enquadrou incorretamente, você vai ver no artigo 72 que a competência para enquadramento é de quem? É da empresa. É exclusivamente da empresa. É a empresa que vai determinar qual é o KNAI preponderante dela. Não é a Receita Federal, não é o vizinho, é a empresa que tem esse poder. Evidentemente que na atividade fiscalizatória, na atividade de controle da arrecadação, cabe à Receita revisar essa posição de ofício. Então, você diz, eu sou estabelecimento de ensino. Aí o auditor fiscal olha e fala assim, não, mas peraí, não concordo com essa situação. Ele tem direito a lhe autuar? Claro. Então, ele vai dizer, olha, eu não entendi dessa maneira, estou achando que a empresa está querendo aqui recolher menos tributo, então ele pode te autuar. Mas a competência originária para estabelecer a atividade preponderante é da empresa. E, nesse sentido, ela pode revisar o seu posicionamento e pegar de volta os últimos 5 anos aquilo que ela recolheu a maior. Ok? Vamos lá, continuando. Então, veja, isso é importantíssimo nessa live. O meu objetivo nessa live é falar sobre essas variáveis. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe como o FAP foi calculado, você tem condições de fazer a contestação. Você não pode simplesmente contestar porque você achou alto. Aqui não é achismo. Aqui nós temos que contestar as métricas, ok? Por quê? Porque a Receita Federal ela vai e tira uma fotografia tua. Eu não olhei nesse ano qual foi a base, a data base que eles tiraram esta fotografia, mas digamos que tenha sido em abril de 2020. Então, eles pegaram a sua fotografia em abril e falaram, ó, essas são as variáveis que eu vou utilizar para o cálculo do FAP 2020. E aí, nesse intervalo, pode ter havido mudanças. Então, eu retifiquei uma GFIP, e aí alterei esses parâmetros e a Receita Federal não está sabendo. Eu posso contestar nesse caso? Posso, mas desde que me favoreça. Eu não vou dar um tiro no pé, eu não vou contestar para piorar a minha situação. Eu quero melhorar a minha situação. Então, se você não sabe como essas variáveis elas se comportam, você também não sabe o que você vai contestar. E não adianta ficar fazendo aquelas contestações que, enfim, que falam sobre a constitucionalidade do FAP, do RAT, a base, a tabela, não sei, isso não vai levar a nada. Administrativamente não leva a nada. Você só pode contestar, você só deve contestar administrativamente se você tem parâmetros incorretos. Por exemplo, o seu empregado foi mandado embora. Ele não trabalha mais na sua empresa. E ele consta, o afastamento dele acidentário consta nessa base de dados. Então, vamos imaginar, ele trabalhava na sua empresa, foi mandado embora, passado 3 dias, 10 dias, ele se acidentou. Foi lá, fez marcou uma perícia, foi lá e o perito considerou aquele afastamento acidentário, tá? Ou por nexo, enfim. E aquilo foi, de alguma maneira, foi atribuído à sua empresa. Se você tem como demonstrar que aquele afastamento foi posterior ao desligamento do empregado, evidentemente que esse valor está incorretamente imputado à sua empresa. Então,
é caso de contestação? Sim. Então, veja, como que é composto, como que é calculado o FAP? É calculado através de um índice composto. O que é esse índice composto? É um índice que leva em conta o tipo de afastamento, né? Evidentemente, você vai incluir nesse cálculo apenas os afastamentos de origem acidentária, tá? Começa por aí. Então, um B31, por exemplo, que é um afastamento previdenciário, um afastamento, um auxílio-doença previdenciário, ele não deve influenciar no cálculo do FAP. Por quê? Imagine o sujeito que está em casa e, de repente, jogando futebol, quebrou a perna. Ora, isso nada tem a ver com a atividade laboral. Portanto, o sujeito está com um afastamento que ele tem direito? Tem, porque ele não tem capacidade de trabalho. Então, ele leva um atestado na empresa e diz, caí jogando bola e não posso trabalhar. Tem algum problema isso? Não, mas é um afastamento previdenciário, né? Um auxílio-doença previdenciário. Passou dos 15 dias, vai lá na perícia e tal, e fica, sei lá, 2 meses em casa, está tudo certo. Esse tipo de afastamento não vai influenciar no cálculo do FAP. Já o afastamento decorrente de acidente de trabalho, que aí pode ser um B91, pode ser um B92, B93, B94, esses vão influenciar no cálculo do FAP. E de que maneira? Bom, se for um afastamento muito grave, ele tem um peso maior no cálculo do FAP. Então, vamos pensar o auxílio acidente. O que é o B94 auxílio acidente? É o sujeito que perdeu um braço, por exemplo, e ele vai ficar o resto da vida com uma capacidade laborativa menor do que a que ele tinha anteriormente. Ele vai fazer jus aí, digamos, a meio salário mínimo por mês, para compensar essa falta de produtividade dele, digamos assim, em decorrente de acidente de trabalho. Então, nesse caso, ele vai ter um custo para o INSS. Então, nós vamos... esse índice de custo vai ser afetado e vai aumentar o FAP da empresa. E também vai ter uma gravidade, isso é grave. Você ter esse tipo de benefício é muito, muito danoso para a sociedade. Então, eu tenho aí um índice de gravidade alto e um índice de custo alto para cada B94. E também ele influencia no índice de frequência, que é o número de afastamentos que ocorrem ao longo do período base da empresa. Então, o FAP é calculado com base na gravidade dos afastamentos, no custo que isso gera para o INSS e no número de afastamentos em si, certo? Além disso, nós temos como variável massa salarial, número médio de vínculos e a rotatividade. Como assim? Massa salarial. Imagine o seguinte, eu estou falando de um afastamento de uma grande empresa com um salário, ela tem uma grande massa salarial. Então, comparado com tudo aquilo que se paga, de um modo geral, de contribuição previdenciária, aqueles afastamentos não são tão relevantes. Então, isto vai influenciar no cálculo do FAP, porque a formulinha é complexa, mas a gente não precisa entrar no detalhe da fórmula para você saber como que essas variáveis vão impactar o cálculo do FAP. Então, veja, se eu estou dizendo que a massa salarial importa, eu quero saber como é que ele calculou essa massa salarial. Ora, ele vai pegar a massa salarial de cada GFIP que eu transmiti. Então, eu tenho que olhar e comparar a massa salarial que ele está utilizando com aquela que realmente eu transmiti. Por quê? Porque eu posso ter tido o quê? Uma retificação de GFIP posterior à coleta de dados, certo? Quando que ele vai coletar esses dados? Esse também é um ponto importante. Veja, se nós estamos falando do FAP 2020 com vigência 2021, ele vai calcular o FAP com base nas informações dos
2 anos anteriores ao cálculo. Ou seja, se ele calculou em 2020, ele vai utilizar os dados dos afastamentos de 2018 e 2019. Então, quando eu for contestar, eu tenho que olhar para os afastamentos desses 2 anos, 2018 e 2019, certo? E, é claro, você na consulta FAPWeb, você já vai saber como você faz para... quais foram as variáveis utilizadas, ok? Vamos lá, a gente chega lá. Então, basicamente, os afastamentos que vão impactar o cálculo do FAP são esses aí, B91, que seria auxílio-doença, ou o afastamento por auxílio-doença de origem acidentária, né? Então, é aquele sujeito que quebrou a perna na linha de produção, trabalhando. B92 é uma aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. B93, pensão por morte, e B94, auxílio, está escrito errado aí, auxílio acidente, ok? Nesta portaria que eu mencionei, ele vai mencionar onde está o detalhamento do cálculo do FAP, aí ele vai citar essas resoluções aí. Então, deixei esse link para você. Esse link é sensacional. Se você clicar nessa página, olha onde nós vamos chegar. Vou mostrar para você. Só um minuto. Olha só, eu fiz. Você faz essa consulta, você coloca aí FAPWeb e tal, vem esses 2 links. Esse primeiro link vai te dar a consulta do FAPWeb. E esse segundo, olha que interessante, onde ele vai chegar, ó. Olha, é uma página sensacional do gov.br, que vai dar todos os detalhes do FAP para você. Vai dizer o que é, vai dizer, olha, a legislação, os resultados das contestações, vai te dar aqui, ó, legislação sobre o FAP. Olha que interessante, você clica aqui, ó, vem os atos normativos, e aqui você encontra o quê? A resolução 1329. O que é a resolução 1329? Vamos lá. Olha que interessante. Tá tudo ao vivo aqui, tá? Aqui eu tenho todo o detalhamento do cálculo do FAP, tá? As definições, ele vai dizer o que é percentil, o que é número de ordem, tudo isso que são os detalhes. Índice de frequência, o que envolve o índice de frequência, índice de gravidade, índice de custo. Você está me acompanhando? Vou até dar uma paradinha aqui, ó. Ele diz o que é o índice de gravidade, índice de custo, como isso interfere, olha, os cálculos e assim por diante, ó. Tenho todas as informações. Por exemplo, taxa de rotatividade, ó, lá no final, ele vai dizer o seguinte, ó, taxa de rotatividade. Ele vai dizer como é calculado, e aí, veja só, ele vai dizer qual é a consequência de você ter uma rotatividade de funcionários muito grande nos anos que estão sendo analisados aqui. Como eu falei para você, o FAP menor que 1 é o FAP bônus, que diminui a tua contribuição previdenciária. O FAP acima de 1 é o FAP malus, que é o FAP que piora a sua contribuição previdenciária. Então, veja bem, se você tem um FAP bônus, porém você tem uma alta taxa de rotatividade, mais de 75%, ele não vai te dar o FAP bônus, ele vai travar o FAP em 1.0, em FAP neutro. Então, embora você não tenha afastamentos algum, vamos imaginar a seguinte situação, você não afastou ninguém em 2 anos, em 2018 e 2019, você teria direito a um bônus de um FAP bônus, ou seja, o FAP de 0,5. Porém, se você tem uma alta rotatividade de empregados, ele vai dizer o seguinte, ó, não te concedo, embora eu calculei deu 0,5, eu tenho uma trava. Por quê? Porque você tem alta rotatividade. Então, são essas variáveis que você vai encontrar aqui, ó, certo? Nesta resolução.
Então, por isso que ela é tão importante, tá certo? Que mais que nós temos aqui? Ó? Eu gostaria de mostrar para você também, vamos tirar aqui esta tela, vamos te mostrar a portaria. Ó, esta é a portaria que eu vou deixar para vocês com essas observações em amarelo. Quer dizer, observações não, esses destaques em amarelo. Tá? Então, aqui, ó, logo de cara, você vê que é o FAP-E 2020, a portaria define que esse FAP que está sendo divulgado é o FAP 2020. E esse FAP 2020 ele vai ter vigência no ano de 2021, tá? Só botando aqui mais centralizado para ficar mais fácil você enxergar. Então, ó, ele vai falar que quem detalha essas informações todas são as resoluções 1329 e 1335. Aí ele vai dizer, por exemplo, ó, que a base de dados que foi utilizada em 2018, 2019, como eu já falei para você, vai dizer que nós temos aí como parâmetros de cálculo do FAP a frequência, a gravidade e o custo dos afastamentos e demais elementos, que seria aí o número de vínculo de médio, número médio de vínculos, massa salarial, taxa de rotatividade e outras questões. Vamos falar aqui que ele poderá ser contestado. Aí ele entra, no artigo 2º, ele vai entrar na parte de contestação. Como que eu faço a minha contestação? Através de formulário eletrônico, exclusivamente eletrônico. Então, você fala assim, não, eu vou lá protocolar no CAC a minha defesa. Pode? Não. Ah, porque eu tenho aqui umas fotos que eu quero juntar. Posso? Não. Por quê? Porque o formulário eletrônico não permite que você faça inclusão de arquivos de imagem, por exemplo. Não, você só pode argumentar dentro do formulário eletrônico. Como que é esse formulário eletrônico? Veja, olha um bônus para você. Olha aqui, ó, que eu vou dar para você aqui. Olha só, isso vai estar disponível para você. Só um minutinho aqui que eu estou meio atrapalhado com a questão aqui, ó. Eu vou te dar um roteiro, olha que legal, ó. Roteiro que eu consegui aqui pelo site da Receita. Isso tudo vai estar disponível para você. Olha só. Olha só. Esse é uma cartilha de como fazer, ó, o passo a passo de como recorrer, como contestar o FAP. Ó, aqui, então, você vai ter imagens, inclusive, ó, você vai ter as imagens, ó, como você consultar, como você fazer, ó, as contestações, aqui a tela de contestação, tá? Então, ele vai mostrar para você como isso era feito em 2018 e 2019, mas que muito provavelmente vai valer agora com algumas mudanças pequenas. Mas então é assim, ó, você clica, ó, você vai fazer aí a contestação em primeira instância, e você, aqui, ó, por exemplo, ó, você tem que selecionar o que você vai contestar. Ou você vai contestar a CAT não existe. O benefício em si, é um benefício B91, mas deveria ser B31, conforme despacho aqui e tal, foi revertido, sei lá o quê. Massa salarial, não era essa, a GFIP já era outra. Número médio de vínculos também é calculado através do número de funcionários das informações do E-Social ou das informações da GFIP, tá? Isso tudo está detalhado na resolução. A resolução vai dizer exatamente os motivos de afastamentos do E-Social, né? Quando você faz aquele evento de afastamento, quais são os motivos que ele vai considerar para o cálculo do FAP. Taxa média de rotatividade, também, quais são os parâmetros, tudo isso na resolução você vai ter. E aqui, então, você tem. Então, olha só o que você vai ter. Teu material, teu kit. Você vai ter a portaria, você vai ter esse passo a passo, e você vai ter como chegar nas resoluções e entender direitinho quais são os parâmetros que você pode analisar no seu E-Social, na sua GFIP, e
confrontar com aquilo que foi calculado, tá bom? Voltando aqui, então você vai utilizar exclusivamente um formulário eletrônico, que o passo a passo vai te mostrar. A contestação deverá ser, olha só, isso é importantíssimo. A contestação de que trata o caput deverá versar exclusivamente sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que se você contestar a constitucionalidade, você fala assim, não, eu discordo aqui, eu acho que não está sendo justo comigo, a minha empresa, é uma empresa que está há 10 anos no mercado, não sei o quê e tal, isto não vai levar à revisão dos dados, tá? Então, a revisão dos dados é sobre as métricas. O que são as métricas? São os números calculados, então, se eles estiverem corretos, vale a pena contestar. Se você está apenas querendo falar das injustiças que ocorrem nesse país, não é esse o local adequado, tá? Você pode falar o que você quiser, mas você já não tenha expectativas. Seja realista. Não é o fórum adequado para você fazer discussões filosóficas. Aqui você vai contestar números. O número está incorreto, vou contestar. Ah, não acho justo? Então você pode também ir ao Poder Judiciário e brigar lá com o Gilmar Mendes, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, os elementos, ele vai detalhar quais são os elementos que você pode contestar. Ele vai dizer, ó, por exemplo, massa salarial, né? Como isso foi calculado, né? De uma maneira mais geral. Na resolução, ele vai no detalhe. Número médio de vínculos, taxa de rotatividade e assim por diante. Olha só que legal, ó. Código das movimentações consideradas no cálculo. Aí tem lá quais são os motivos de afastamento do E-Social, ó, motivo 2, 3 e 6 do E-Social, e no cálculo, e na GFIP, quais são os motivos considerados aí no cálculo da taxa de rotatividade, tá? O código de admissões para fins desses cálculos também, está tudo aqui. Uma coisa importante, quando você for falar assim, vou contestar um benefício. Olha, eu estou querendo contestar os benefícios B91 aqui. Então, você vai ter que identificar de forma clara do que você está falando. Então, ele fala, ó, sob pena de não conhecimento do recurso, quando você faz referência aos elementos que você vai impugnar, você tem que identificá-los, né? Pelo número da CAT, número do benefício, NIT do trabalhador e assim por diante, tá? Olha que coisa interessante aqui, ó, para você se programar. O formulário eletrônico para esse ano vai de 1º de novembro a 30 de novembro. Por que eu estou dizendo esse ano? Porque teve ano que o prazo foi até dezembro, né? Então, preste atenção, você vai fazer a contestação do dia 1º de novembro a 30 de novembro. Não adianta você ir agora lá. Por quê? Porque o formulário vai estar fechado. Você vai clicar lá e ele vai dizer que ainda não é o momento de você fazer a contestação, tá? Então, é em novembro. Agora é o momento de você ir lá, ver qual foi o FAP que foi atribuído a cada um dos seus estabelecimentos, e aí você vai relacionar, por exemplo, o estabelecimento 1 da minha empresa teve 4 afastamentos B91. Então, eu clico em B91 e vou saber quais são os afastamentos, para analisar que situação é aquela. Esse foi o afastamento de fulano de tal e tal. Vamos ver se eu tenho elementos para contestar aquele afastamento, aquele cálculo, aquela métrica. Então, o momento é agora, de você ver quais foram as ocorrências, quais foram os parâmetros utilizados e vá fazer a lição de casa. Veja se a massa salarial foi calculada corretamente, se as GFIPs utilizadas são as GFIPs ativas, né?
E então é o momento de colecionar informações. A partir de 1º de novembro, você vai lá e preenche os formulários e transmite, tá? No momento que você transmitiu, você contestou aquele determinado ponto. Quando você contesta, você vai ter um númerozinho de processo. Esse número vai ser essencial, que você vai usar na tabela S1070 do E-Social. Por quê? Porque se você diz que você está contestando o FAP, você tem o direito de utilizar o FAP suspenso, que é o FAP neutro, 1.0000, tá? Então, imagine que você tenha lá um FAP de 1.50. Você não precisa recolher o FAP com este FAP, porque você está contestando. Então, nesse caso, quando você está contestando, você tem direito a usar o FAP neutro, até que seja indeferido o seu recurso, ok? De forma definitiva. Por quê? Porque nós vamos ver que esse formulário, você tem condições de contestar em primeira e segunda instância, tá? Vamos lá. Então, o processo administrativo que nós estamos falando tem efeito suspensivo, ou seja, você recolhe com FAP neutro, e da decisão de primeira instância cabe recurso para segunda instância. Porém, não será conhecido o recurso sobre matéria que você não questionou. O que é isso, pré-questionar? Eu não posso inovar no meu argumento. Então, eu digo assim, em primeira instância, olha, não é devido a inclusão desse B91 no FAP por conta disso. Então, apresento lá meus argumentos. Chego no recurso e eu falo assim, na verdade, não era por conta disso, é por conta disso. Eu mudo a minha argumentação. Posso? Não, não pode. Você tem que ter essa dupla análise sobre os mesmos elementos que você apresentou. Agora, olha só, você é obrigado a contestar administrativamente? Não, você também tem direito a contestar judicialmente. Porém, olha o que diz o artigo 4º. Se você for para a justiça, vamos resumir, está tudo escrito. Se você for para a justiça, acabou a tua possibilidade de contestação administrativa. Então, importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência da contestação interposta. Então, quer dizer, você está com uma contestação aguardando análise. Você vai na justiça e contesta a mesma coisa. Esta aqui, esquece que ela vai ser arquivada sem análise de mérito, tá? Bom, então, esse aqui é a portaria, tá? Que vai tratar desses detalhes, dessas questões aí de contestação. Então, a primeira que eu sugiro que você leia é essa portaria. Aí, depois, o que você pode fazer? Você vai, digamos, lá, vou mostrar aqui para você. Opa, fiz coisa errada aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, veja, olha, eu estou aqui no meu Chrome, então eu posso chegar aqui, fazer uma consulta FAP Web, está até aqui na minha memória, clico aqui, eu clico aqui e, olha, não foi uma boa ideia eu fazer isso ao vivo, não, pelo seguinte, nós estamos numa fase em que está havendo muita contestação, aliás, muita consulta. Então, não vale a pena a gente fazer isso aqui ao vivo, não, porque vai demorar para vir qualquer resultado. Então, não vou fazer com vocês a consulta do FAP Web ao vivo. Mas temos lá a cartilha para que você possa olhar e seguir o passo a passo para fazer a contestação. Nós aqui da NIT vamos fazer um curso técnico específico para você conhecer todas essas variáveis e quais são as situações em que vale a pena a gente contestar. Tá ok? Então, já foi proposto aqui para a gente colocar aqui nos nossos mini cursos esse tema, tá? Então, eu já estou aqui preparando
como eu falei para vocês, eu já tenho o curso no mercado aí que fala sobre o FAP, mas está desatualizado. Nós vamos fazer aqui uma coisa bem atualizada para você, que é nosso aluno, tá? Então, fique de olho aqui, que nós vamos dar publicidade a essa questão, tá bom? Então, é isso aí. Vamos ver se nós temos perguntas. Então, pessoal, vamos aproveitar agora, vamos dar likes no vídeo, para que esse vídeo possa se multiplicar e aparecer para todos, aparecer mais do que o Jornal Nacional, certo? E com mais otimismo, né? Falando de menos tragédias aqui, nós não falamos de tragédias. Embora falamos de acidentes de trabalho, mas ainda somos mais otimistas do que os jornais atuais, né? Então, é isso. Olha, veja como é a gente ficar com o pé atrás das coisas. A Rocicleia, ela fala assim, bom dia, Palmeira de Goiás, e eu já pensando que ela queria falar mal do meu São Paulo, que foi eliminado da Libertadores, né? Vê como a gente fica assim meio atordoado com essas coisas, né? Mas é isso aí, bom dia a todos, vamos lá, vamos ver se nós temos... A Cileide pergunta, novamente, onde consultar, por gentileza? Bom, Cileide, basta você digitar no Google, consulta FAP Web, e já vai vir o link para você. Você vai precisar de ter uma senha de acesso, tá? Não é uma informação pública, a informação da sua empresa ela é protegida por sigilo fiscal, então você tem que ter a senha de acesso, ok? Como consultar o RAT? Olha, o RAT, você vai fazer o seguinte, você vai no decreto 3048, anexo 5, e você tem lá a relação dos quinais e os percentuais, as alíquotas correspondentes, tá? Irene, se a empresa foi constituída em 2019, como fica o cálculo do FAP? Olha que pergunta boa! Irene, você foi ótima, sua pergunta é muito boa. Se eu não tenho a base completa para o cálculo do FAP, eu vou utilizar o FAP neutro. Então, a empresa foi constituída, acabou de ser constituída. Qual o FAP utilizar? 1.0, é esse o FAP, tá? Então, você vai consultar e você vai ver que vai estar estabelecido o FAP 1.0, uma vez que nós não temos dados suficientes para fazer o cálculo correto do FAP, ok? Helenice Pereira, devo utilizar o FAP bloqueado? Sim. Se ele foi bloqueado é porque tem um motivo, certo? Então, o que é FAP bloqueado? É assim, você fez o cálculo do FAP, deu 0,89. Porém, você olha lá, está assim, FAP bloqueado, utilizar 1.0. Então, você tem que usar o FAP bloqueado. Por quê? Porque tem um motivo. Lá mesmo vai estar escrito o motivo. Em amarelão, assim, vai estar embaixo o motivo por que ele foi bloqueado, ok? Débora, bom dia, professor. Onde está esse documento para baixar? Nós vamos deixar todos os links lá no Telegram, certo? É isso aí. Estou mandando tudo para a NIT disponibilizar para vocês esse material. Que material é esse? Eu vou já repassar para você. Ó, nós vamos te dar a cópia desse PowerPoint que eu utilizei. Nós vamos usar aqui o passo a passo da contestação, que está num documento em Word, né? E a própria portaria que eu fiz os destaques aí que você viu na tela, tá? E nesse PowerPoint vai ter o link para aquele site que eu falei para você. Ó, esse site está ótimo, tem todas as referências, atos normativos, dados das contestações dos anos anteriores e tudo mais, certo? Então, você vai ter todo esse material disponível. Vamos lá, que mais? Nádia Lúcia, não estou conseguindo acessar a DataPrev, mudou? Olha, Nádia, duas coisas que podem estar acontecendo. O teu navegador pode estar
atrapalhando essa consulta. Sugiro usar o Google Chrome, tá? Outra questão, pode ser que esteja com problema de excesso de acesso, tá? Nós estamos tendo, nesses últimos dias aí, uma avalanche de gente querendo saber qual é o seu FAP, o que deve fazer, tudo mais. Aliás, o que eu estou fazendo para as minhas empresas, as empresas que eu presto consultoria? Eu estou divulgando para elas quais são os novos FAPs a serem utilizados e eu faço, logicamente, as minhas considerações. Olha, vale a pena contestar, não vale. Enfim, eu dou sugestões para ela, analisando o que aconteceu, né? Eu sugiro que você faça isso para a sua empresa. Olhe, observe por que aconteceu, por que aquele FAP foi calculado daquela maneira, e proponha ações para a sua empresa, se é o caso de contestar, enfim, quais são as alternativas conforme cada caso, né? Ivone Dutra está gostando da aula, também estou, Ivone, eu adoro falar desse assunto, então eu mesmo me empolgo aqui, né? Às vezes eu acho que eu falo até demais, eu tenho que dar uma ponderada aqui. Maria Aparecida, como acha o elemento que gerou a alteração do índice, se foi acidente, outra atividade, benefício? Olha, no passo a passo ele vai te mostrar isso, mas o que acontece? Quando você entra no Consulta FAP Web, você vai ver o valor final calculado, tudo bem. Mas você vai ter todos os elementos, então você vai ver os afastamentos, vai ter lá B91, número de ocorrências, B92, número de ocorrências, 93, 94. Então, se você clicar naquele B91, ele abre e mostra quais foram os 4 afastamentos, por exemplo, que ele considerou. Aí você clicando naquele afastamento, você vai dizer, é o NIT tal. NIT tal é do seu José, que sofreu um acidente lá, tal data. Então, com isso, com o número do NIT, com o número do benefício concedido, você tem condições de identificar quem é aquela pessoa, se trabalha com você ou não, se é da sua empresa ou não, qual foi Aí você vai ter que ir lá no histórico das ocorrências dos afastamentos daquele sujeito, e você vai ter que entender a situação, né? Aí você vai dizer, mas o índice de frequência, não sei o que tal. Bom, está tudo lá, tudo você pode clicar e detalhando a informação que foi utilizada, e aí você compara com os dados reais que você tem à sua disposição. Rosa Marins, posso alterar a alíquota agora? De quê? A alíquota do RAT, sim. A alíquota do RAT você pode alterar em qualquer momento. Então, você diz assim, poxa, eu me enquadrava como atividade de construção civil, porém, no prédio principal, eu só tenho o setor administrativo. Eu tenho que ter KNAI de construção civil, mesmo nesse prédio administrativo? Não. Se nesse estabelecimento você tem só funcionários administrativos, eles não têm que ser enquadrados como uma atividade mais danosa. Não faz sentido isso, tá? Vamos dar um exemplo prático que eu já vi acontecer. Uma montadora de veículos, ela tinha o seu KNAI 2910, recolhendo 3% de RAT em todos os seus estabelecimentos. Ora, mas ela tinha alguns estabelecimentos que eram tipicamente comerciais, eles não eram linha de produção, eles tinham lá vendedores, pessoas ligadas à atividade essencialmente administrativa. Tinha que ser KNAI 2910? Não. Eu posso alterar desde já, desde o momento que eu percebi? Sim. Eu tenho elementos para isso? Então, eu altero. Qual o problema? A competência para atribuir o KNAI é da empresa, embora a Receita Federal possa recusar no sentido de atribuir de ofício um outro KNAI, mas aí em momento de fiscalização, né? No momento em que ela está analisando os seus elementos e discordando de você, né? Mas, em princípio, quem tem a competência para estabelecer qual é o KNAI preponderante e qual é a alíquota de RAT é a empresa, ok? Então, você pode fazer isso imediatamente quando você observa que você errou na sua avaliação e você tem elementos para isso. Quais são os elementos? CBOs,
Pega a sua GFIP, pega a relação dos funcionários e verifica quais são os CBOs dele. Junta, guarda isso, guarda esses relatórios. Aí o fiscal chega, você mostra para ele aqui, ó. Está aqui, ó. Temos tudo isso de funcionários aqui nessa atividade e eu enquadrei nessa atividade, ponto. Certo? Vamos lá. Então, Rosa, pode alterar? Pode alterar na hora. Estava cadastrada errada? Pode fazer imediatamente. Daniel Benedito, a partir de qual mês altera o FAP? A partir do mês de janeiro de 2021. Então, hoje, nós estamos em quê? Nós estamos em outubro? Continua utilizando o FAP velho, tá? Não vai alterar hoje, não. Altera a tua tabela S1005 para cada estabelecimento, deve ser alterada na competência de janeiro de 2021, ok? Emiliane Scatola, bom dia. Ela é de Goianésia, Goiás. Quem já envia o e-social no próprio site vem atualizado? Ora, não muda para quem está no e-social, para quem está na GFIP, nada muda. Você tem que necessariamente ir lá no Consulta FAP Web, você vai, anota e você vai colocar, no caso do e-social, vai alterar o evento S1005, incluindo o FAP com 5 posições, quer dizer, com o número ordinário, né, digamos, 1, e mais 4 decimais, tá? Isso no caso do e-social. No caso da GFIP, você vai colocar esse número com 2 posições decimais, arredondando para baixo, tá? E calculando o valor correto na GPS. Então, a diferença é que você tem um trabalhinho maior no cálculo, na hora da GFIP, né? E no e-social, você tem condições de já informar o valor exato, tá? Se houver divergência, o sistema vai apontar no e-social? Vai, mas na GFIP não vai, tá? Essa é a diferença. Kátia, onde ficará postado esse material? Então, veja, a NIT já está respondendo para você, ó. Tem aí, ó, o link do Telegram, tá? Onde nós vamos colocar esse material. Sileide, entendeu já que eu falei. Benício, professor, olha só, o Benício está perguntando, professor, o colaborador já foi desligado e continua influenciando, o que fazer? Veja, depende, preste atenção, vamos lá. Ele foi desligado, porém, se eu estou analisando uma base de dados em que ele era funcionário, tudo bem, está valendo. Então, vamos pensar no exemplo prático. Mariazinha foi mandada embora em janeiro de 2020. Agora, em setembro de 2020, eu vejo que o afastamento dela está prejudicando o meu FAP. É devido, sim ou não? É devido. Por quê? Porque o afastamento dela, digamos que tenha ocorrido em 2019, 2018, no momento que ela era funcionária. Então, este afastamento, sim, influencia o FAP 2020. Por quê? Porque a base da apuração do FAP 2020 é 2018, 2019. Então, embora ela não esteja mais trabalhando hoje conosco, no momento que os afastamentos ocorreram, ela era funcionária. Neste caso, esse afastamento influencia, sim, no cálculo do FAP. Agora, ela foi mandada embora em 2018. O afastamento dela ocorreu depois que ela já teria se desligado da empresa. É possível que isso conte para a empresa? Sim, é possível, porque ela continua com a qualidade de segurada e com o vínculo dentro da base de dados da Receita, do INSS, ela consta ainda vinculada com aquela empresa anterior, a última empresa que ela trabalhou. Então, o sistema calcula incorretamente.
Porque o sistema deveria identificar essa situação e não deveria incluir esse afastamento no cálculo, mas não acontece. Então, como você bem lembrou, o que fazer? Contestar, mostrar mostrar esta informação, dizer, olha, verifique que ela foi afastada um dia tal, de não sei quando, que o benefício, a data do benefício, da concessão do benefício é posterior, etc, etc. Amarildo, empresas que estão iniciando suas atividades devem utilizar o FAP 1. Em todos os casos, mesmo sendo empresa de serviço, comércio e indústria? Sim. Amarildo, veja bem, existem duas situações aí. Quando a empresa é comércio, indústria ou serviço, eu vou observar qual é a atividade preponderante e estabelecer qual é o KNAI preponderante, qual é o RAT que eu vou utilizar. Aí vai depender do segmento, vai depender do tipo de atividade que eu estou exercendo. Já o FAP, ele é calculado com base nos efetivos afastamentos. Como eu não tenho afastamento nenhum, então o sistema dá esse benefício de utilizar o FAP neutro. Então, mesmo que você seja uma atividade, você tem uma atividade que afasta muita gente, você ainda assim vai ser beneficiado pelo fato de não existir uma base para esse cálculo, tá? Vamos lá, Maria Aparecida. Gosta das aulas? Muito bom, muito obrigado. O piano é um charme. Olha só, olha só, Maria Aparecida, eu só tenho que te agradecer o elogio, só que, infelizmente, esse piano não existe, tá? Ele não está aqui atrás, não. Isto aí é um papel de parede. Eu estou enganando todo mundo, ó. Eu não estou aí. Eu estou aqui atrás com uma tela azul, né, no meu escritório, não tem lareira, não tem piano, tá? Desculpe, mas é só uma ilusão de ótica. Vamos lá. Vanderlei Vieira, como é realizado os cálculos desses benefícios para que possa ser contestado? Então, Vanderlei, você vai utilizar a resolução, vamos ver o número, acho que é 1539, ela está na portaria, tá? Na portaria você consegue ver, aqui, ó, a resolução MFCNP 1329 de 25 de abril de 2017 e a 1335 de 2017. Então, esses números estão lá na nossa portaria 21332, ok? Se você não conseguir baixar aí no Telegram, você tente aí em nossos canais, aí no WhatsApp, no Instagram, de alguma maneira a gente te manda esses números, tá? Mas, enfim, vai estar disponível no Telegram. Débora, gratidão, muito obrigada. Então, gente, eu acho que nós já estávamos... A Ediane Luz, o pessoal está revoltado comigo, está tendo uma revolta agora, porque eu revelei que isso aqui é tudo fake, né? Em épocas de eleição do Donald Trump, agora tem que ficar esperto com fake news, ok? Então é isso. Maria Aparecida Rocha, ela disse que quer fazer o curso. Então, olha, ótimo. Então, nós estamos já elaborando o curso, nós vamos divulgar para vocês. Vai ser um curso essencialmente técnico. Nada dessas conversas mole que tem esses meus concorrentes aí, aproveitar para alfinetar, esse povo que fica só falando de forma superficial. Recupere seus valores a mais aqui com o RAT-FAP, não sei o que e tal, e fica só na superficialidade. Nosso curso vai dizer para você o detalhe, como se calcula, enfim, é curso sério. Tá certo? É isso aí. Gente, muito obrigado por mais essa live. Se você curtiu, deixe aqui o seu joinha, inscreva-se no canal da NIT. Nós estamos sempre aqui tentando o melhor para vocês, o melhor conteúdo, tentando assim, deixar uma coisa um pouco mais leve,
mas o nosso foco aqui é conteúdo. A gente gosta mesmo de te passar informação correta, de qualidade, de quem conhece, de quem faz. Não vai ser esse o primeiro ano que eu vou contestar FAP, eu já contesto FAP há muitos anos. Eu já sei, inclusive, quais são as situações que não vale a pena, que, enfim, o pessoal que faz a análise do recurso é um pessoal bastante despreparado, em regra, né? Eu tenho visto contestações aí, até com recurso, até com erro de português, sabe? Então, você vê que é um descaso aí, a INSS não põe pessoas qualificadas para poder analisar o recurso, mas isso não quer dizer que não vale a pena. Vale sim a pena quando você tem razões métricas, né? Quando você tem esses motivos que são bem fáceis de você demonstrar. Agora, aquilo que realmente tem lá uma elaboração maior, isto, infelizmente, fica para o campo judicial. Na fase administrativa, dificilmente a gente consegue alguma coisa, tá? Mas, enfim, o FAP está muito alto, a empresa quer recolher o FAP neutro, enfim, nós temos que arranjar boas justificativas para evitar que se diga que a gente está também tentando protelar um recolhimento, né? Não é essa não é a nossa ideia. Então, mas muitas vezes o empresário contrata a gente para isso, né? Ele fala assim, não quero recolher, eu quero só recolher 1.0 porque a situação está difícil. Então, nesse caso, a gente procura sempre as razões técnicas que possam ser utilizadas como elemento de contestação para evitar qualquer ilação aí de que a gente está tentando burlar o sistema, né? Não é essa a ideia, não. A ideia é que a gente realmente apresente informações que possam fazer aí a reversão desses valores, tá? Então é isso. A Irene está me defendendo aqui. Depois de tantos ataques que eu tive aqui, ela disse que gostou do papel de parede. Está tudo bem assim. Tá bom? Ana Cristina não consegue acessar o material. Ana, dá mais um tempinho para a gente, porque esse material está comigo ainda. Eu vou passar para a NIT para que eles façam a divulgação. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima semana com outro assunto do seu interesse. Deixa aqui o assunto que você gostaria que a gente comentasse aqui na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Muito obrigado, um beijo para todos, até a próxima.